Bem-vindo a mais esse estudo de mais um capítulo do livro de Esther. Hoje nós começaremos o capítulo 4, mas antes de começar, eu queria te convidar a acessar por uma playlist que tem aqui no canal todos os capítulos anteriores, desde a introdução, tá bom? Você é o meu convidado para seguir comigo nesse estudo. E nós vamos começar a ler Esther 4, do 1 ao 3, que diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegavam a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando a gente terminou o capítulo 3 falando acerca do mandado, as sortes lançadas, o mandado expedido, enquanto isso o rei e Assuero eles bebiam, eles comemoravam o feito. E à medida que esse mandado eles iam chegando nas cidades, iam chegando em outras províncias, mas que fazia parte do reinado de Assuero, havia um pavor, um clamor, um desespero da parte dos judeus, porque era ali decretado extermínio, nada além do que extermínio. E quando eles ouvem essas coisas, e quando eles ouvem esse decreto de morte sobre a vida deles, o que eles fazem? Eles se lamentam, eles choram, eles se vestem de pano de saco, joga cinza na sua cabeça, e a gente percebe que esse posicionamento, essa maneira de externar o que estava sentindo por dentro era comum no Antigo Oriente, né? E é como se fosse um sinal universal, externar essa tristeza. E aí a gente percebe alguns personagens anteriores, alguns personagens que fizeram do mesmo modo, né? A gente percebe Acabe, a gente percebe que Daniel, o rei de Nínive, quando Jonas chega com a palavra, ele imediatamente ele também se prostra. O próprio Jacó, os israelitas lá no livro de Neemias, quando eles confessam os pecados, quando eles leem acerca da lei e eles percebem que eles estão totalmente errados, eles se submetem a esse lamento, eles se arrependem diante do Senhor, eles se vestem de cinza, eles se vestem de pano de saco, põem cinza sobre as cabeças, no sinal de externar o que estava dentro de cada um, né? Então o desespero, a dor, toma conta de todos os judeus, né? Porque a notícia ia se espalhando e cada judeu ia sabendo que seus dias estavam contados. Daqui a mais ou menos um ano, extermínio total do povo judeu, né? E a gente percebe que Mardoqueu também toma informação desse mandato, né? Mardoqueu também é mais um, que recebe que tem acesso a esse mandato, né? Então Mordecai, ou Mardoqueu, ele se veste de pano de saco, ele sai pela cidade clamando, eles também tinham esse hábito de sair clamando, de sair externando isso que estava dentro deles, né? Não só, hoje a gente não tem isso, né? Hoje a gente fica triste, o nosso semblante até se revela, mas a gente não se veste, a gente não tem uma aparência externa, pelo contrário, eu acredito que hoje em dia, quando você está muito triste, quando você e que você não quer que ninguém saiba, né? Antigamente não, queriam que soubesse, né? O motivo do luto, o motivo da perda, o motivo da tristeza. Hoje em dia a gente percebe que é totalmente o oposto. Quando se não quer que ninguém descubra, se veste da melhor roupa, se põe as melhores vestimentas e age de uma maneira para que ninguém saiba, para que ninguém conheça o que de fato está dentro de cada um de nós.
Hoje a gente se porta de uma maneira totalmente oposta. Hoje a gente esconde os nossos problemas, hoje a gente esconde a nossa tristeza, hoje a gente se isola, a gente se fecha, a gente não sai, a gente fica, né? A gente não externa, a gente guarda para si, né? Então, algo totalmente diferente. Ali, naquela época, havia esse hábito de se arrepender, de se mostrar, porque eles não estavam mostrando somente para as pessoas que estavam vendo, eles estavam se colocando e se mostrando diante de Deus, né? E numa forma de mostrar que estavam arrependidos, que precisavam do auxílio do Senhor, era essa maneira que se encontrava, de se rasgar de si mesmo e se colocar diante do Senhor. Talvez a gente precise aprender a nos externar diante do Senhor, sabe? A gente, às vezes, cria uma capa diante de nós mesmos, né? Diante de dizer que tá tudo bem quando não tá, diante de guardar coisas pra gente que a gente não deveria guardar, e a gente sucumbe a falta de paz, a gente sucumbe a esse problema, a gente disfarça esse problema, a gente procura atalhos para não resolver o problema, para não encarar o problema, para não admitir o problema, ao invés de a gente tomar uma atitude totalmente diferente, ao invés... Hoje eu não tô falando para você se vestir de pano de saco, colocar cinza sobre a sua cabeça e sair pela rua, não é isso. Hoje o que eu digo para você é se colocar diante do Senhor. É abrir o seu coração diante do Senhor, é parar de querer fazer aquela oração perfeitinha, mas colocar o que está no teu coração, mas colocar o que está na tua alma, o que está doendo, o que está te afligindo, o que está te incomodando, o que você não consegue mudar, o que você não consegue fazer. E aí sim, você se colocar diante do Senhor, sabe? Eu creio que hoje a maneira da gente mostrar que a gente não tá bem não é para quem tá perto, não é para quem pode te ver, não, mas é diante de Deus, é se prostrar diante de Deus, é reconhecer que Ele é soberano em nossas vidas e que não há nada que a nossa capacidade humana possa resolver, porque há um vazio que existe dentro da gente e esse vazio só é preenchido com a presença. E eu não estou falando que você não tenha presença, não é isso. Mas às vezes os problemas são tamanhos que a gente esquece o Deus que a gente serve. Naquele momento, Mardoqueu externava o que estava acontecendo porque era comum se fazer isso. Então ele se veste de pano, ele coloca as cinzas e ele vai para frente do palácio. Ele vai para lá para quê? Para justamente Esté ficar sabendo do que estava acontecendo. Porque também se ele recebe essa informação e ele fica onde ele estava, como que ela ia dar conta do que estava acontecendo? O mandado não foi expedido dentro do palácio, foi para fora, saiu do palácio para fora, para outros lugares. Ela estava dentro. Como que ela ia ter informações? E quando ele começa a rondar por ali, imediatamente avisam os servos dela, avisam as servas, avisam a Esté o que está acontecendo com o Mordecai. Então a gente percebe que assim, o problema que começou para resultar nesse mandado era o problema de Amã com Mordecai, um homem contra outro homem. Só que Amã, ele toma um assédio tão grande pelo povo judeu que ele bota todo mundo. Ele não quer mais só Mardoqueu, ele quer todos. Ele não quer só a morte de um, ele quer o extermínio geral, um genocídio geral, né? Exterminar a raça dos judeus, exterminar aquele povo que ele não considera, que lembra que ele falou que tem leis diferentes da nossa, que não obedecem, né? E que não são dignos, não precisam estar, como se o povo fosse nada. Muitas vezes nós somos considerados diante do mundo nada. Muitas vezes pelo fato de dizer que você é cristão, que você serve ao Senhor, que você frequenta a igreja, que você crê no Senhor, que você ora, você é tido como um fanático, você é tido como uma pessoa que não tem noção, que não tem inteligência, que não tem capacidade, porque o mundo quer explicar com a razão. E nós sabemos que tem coisas que só se explica em quem está na mesma sintonia, no mesmo espírito. O mundo nunca vai nos entender. Mas nós não viemos aqui para entender ou
justificar alguma coisa para o mundo. Nós viemos aqui para cumprir propósitos. E na caminhada dos propósitos, a gente vai sendo moldado, trabalhado. E Mordecai percebe que aquela aflição que era contra ele, aquela atitude que ele teve de não se prostrar, tomou uma proporção muito maior do que ele poderia imaginar. E quando ele começa a se vestir, a se cobrir de cinza, ele traz à memória os ensinamentos, porque ele sabe dessa prática que outros fizeram. Então, naquele momento, ele se coloca na posição para receber algo do Senhor. Ele se coloca na posição porque ele entende que o Senhor poderia agir em favor dele. Vamos continuar lendo. Agora a gente vai ler do 4 ao 6, que diz assim: Então vieram as servas de Ester e os eunucos, ou seja, os servos e as servas, e a fizeram saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, eles não a aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar com Mordecai à porta do rei. Então, quando os servos fazem Ester saber do que estava acontecendo, imediatamente Ester prepara roupas e envia. Quando eu fiz a leitura desse versículo e dessa atitude de Ester, me veio à mente assim, às vezes a gente recebe notícias a respeito do problema, a respeito de uma situação de uma outra pessoa, e ao invés de aprofundarmos em saber mais as notícias, a gente procura um paliativo. Porque no fundo, nem sempre a gente quer se aprofundar nos problemas dos outros, afinal a gente já tem os nossos. E eu fiquei pensando muito nisso, ou seja, ela viu ele vestido daquele jeito e a atitude dela, de imediato, foi procurar veste, foi mandar entregar a ele para que ele vestisse e ele saísse daquela situação, como se aquilo resolvesse o problema dele. Mas ela não sabia a fundo qual era o problema. Ela não sabia o que estava acontecendo. E a atitude dela de enviar essas coisas era como se ela dissesse: agora o problema está resolvido, eu estou entregando essas coisas. E aí eu anotei: quando não nos aproximamos verdadeiramente dos outros para saber a real necessidade, enviamos o que não é necessário. E é o que eu falei, a gente não quer se envolver. E aí a gente tenta um paliativo. E na recusa que Ester recebe, porque aos nossos olhos, quando a gente envia algo que a princípio a gente acredita que vai resolver o problema daquela pessoa, a gente acha que já fez tudo que poderia fazer. Mas quando a gente recebe uma recusa, como Ester recebeu, porque ela achava que era o bastante enviar o que ela havia enviado. Ela não acreditava ser necessário, a princípio, que mandasse saber. Ela podia já de primeira saber da notícia e mandar de volta: olha, vai lá perguntar o que aconteceu. Não. Ou mandar as vestes e já perguntar. Não, ela manda as vestes, ela tenta resolver o problema só tirando aquela roupa externa, né? Só tirando as vestes que marcavam que ele estava com algum problema. Ela não procura aprofundar o problema. E quando ela recebe a recusa, olha que interessante, uma rainha, né, procura saber o que está acontecendo. Por mais que ele fosse, era o tio que a adotou como filho, então ele era o pai. Por mais que ele fosse o pai, por mais que ela até aquele momento ainda estivesse obedecendo, porque até então ela não tinha revelado quem ela era. Ainda assim, Mardoqueu é muito ousado, porque Mardoqueu recusa o presente que foi enviado. Mas foi presente de uma rainha, não foi da filha dele que estava enviando. E ele faz aquela recusa.
Mas a gente percebe que se a gente for analisar esse contexto desse envio, porque não quer muito se aprofundar, e a recusa, se é com a gente não teria atitude de Esther. Se é com a gente, então que se vire. Então deixa por conta, o que eu podia fazer eu fiz. A gente já se tira da cena. Esther é diferente. Ela, na recusa, ela entende que há um problema maior do que ela podia imaginar. E aí sim, ela manda. Até então, quem deu informação não se menciona os nomes, foram as servas e os eunucos. Quando ela precisa saber de uma informação mais apurada, ela envia Ataque, que também é um eunuco que a serve, que é de confiança dela. E aí ela manda ele ir até Mardoqueu para saber o que estava acontecendo. Talvez hoje o ensinamento que fique pra gente é pra gente se aprofundar nos relacionamentos. Não tenha relacionamentos rasos, nem com Deus, nem com o próximo, nem com quem está do teu lado, nem com quem pede a tua ajuda, nem com quem pede uma oração, nem com quem te chama e você ignora. É um aprendizado para todos nós. A gente precisa se importar com pessoas. Precisamos nos importar com alguém além de nós mesmos. A gente não pode viver a nossa vida olhando para o nosso umbigo. Não podemos viver a nossa vida rodeada, tentando proteger, tentando guardar, tentando ver o que a gente tem, o que já é teu. Olha para além, faz além, sabe? Enxerga além, se doa, sabe? E Esther, nesse momento, tem esse posicionamento, que é um aprendizado para mim e para você. Então, nós precisamos aprender com Esther. Agora eu quero ler com você do 7 ao 9, que diz assim: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. A gente percebe nessa atitude de Esther que ela se importou, que a princípio ela enviou as roupas, ela achou que resolveria o problema. Ao mesmo tempo, quando ele as recusou, ela entendeu que ela precisava se aprofundar no problema. Será que hoje eu e você, a gente entende as recusas que nos são feitas? Talvez de você perguntar algo e a pessoa não te dá a devida resposta. Talvez de você ter recebido um pedido de ajuda e você não ter conseguido conciliar com a sua agenda, com a sua própria vida, e você de uma maneira muito educada descartou. Será que você tem tempo para cuidar de outras pessoas, para se envolver? Não é que você vai se envolver na vida das pessoas, não. Mas o Senhor não nos chamou para ficarmos isolados no nosso mundo, para vivermos a nossa vida como se não houvessem outras pessoas. O Senhor não te dá uma palavra, não te entrega, não te dá como é que eu posso dizer? Não coloca no teu coração, não mostra. Muitas vezes você está passando o seu dia e vem pessoas na sua mente. E não é à toa, é para você se envolver. É para você buscar um relacionamento com as pessoas. É porque naquele momento aquela pessoa precisa de ajuda. E será que você despende do seu tempo, do seu momento e você procura ajudar? Ou será que você descarta? Ou será que você ignora a voz do Espírito? Muitas vezes a gente fica na ânsia de ouvir Deus falar conosco. E aí de repente Deus fala conosco de uma maneira que a gente não espera. Aí Deus vem, fala e te mostra alguém. E você fica ali pedindo para Deus falar com você. E você não consegue ter o discernimento e compreender que Ele já está falando. Só que Ele não está falando acerca de você mesmo. Ele está falando acerca do que você
poderia fazer por outro. E aí a gente fica naquele ciclo, querendo que Deus fale conosco, querendo que Deus fale conosco, querendo que Deus fale conosco, enquanto Deus está falando conosco acerca de outros. Porque tem outra pessoa que com certeza está rogando ao Senhor para que Deus fale com ela. E você seria o canal. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós temos dons dados, concedidos por Deus. E é para quê? Para você interceder por você? Para você orar por você? Para você rogar por você? Para você viver para você? Não. Para você se doar. Para você fazer. Para você olhar além. Não viva a sua vida concentrada no teu umbigo. Faça além. Nós somos o quê? Nós somos irmãos em Cristo. Um irmão quer saber a notícia do outro irmão. Um irmão, quando vê um irmão em apuros, ele para tudo e vai ajudar. Eu tenho irmãos. São os meus melhores amigos. Quando eu preciso de ajuda, ainda que um não esteja disponível, o outro está disponível, o outro pode ajudar, o outro pode fazer. E a gente ali se auxilia e está junto como família. Além dos meus irmãos de família sanguíneos, eu tenho uma família de Cristo. Eu tenho os irmãos na igreja. Que eu também, assim como eu sou ajudada no meu meio familiar, eu posso ajudar aquele que não tem família. Eu posso ser o irmão, a irmã daquele que não tem ninguém. Daquele que é filho único, daquele que é órfão, daquela que é viúva, daquele que foi abandonado, daquele que não tem ninguém para interceder por ele. Será que a gente age como família com os outros? Ou não, a família é só quem está dentro da minha casa? Não, a família não é só quem está dentro da sua casa. Então, quando você chega na igreja e você fala a paz do seu irmão, você está fazendo uma mentira. Porque ele não é irmão, ele não mora contigo. A paz do seu irmão, e você considerar alguém como irmão, é para você fazer algo por esse irmão, por essa irmã. É para você ser família com ele. É para você, se o Senhor te mostra alguém, você interceder. Ainda que você passe a madrugada intercedendo. Com certeza, quando você encontrar essa pessoa e você contar que Deus colocou ela no seu coração para você orar, ela vai te dar uma palavra. Ela vai dizer, meu Deus, eu estava em apuro, eu precisava. E aí a gente fica vivendo com a nossa família dentro da nossa casa. Sob o nosso controle. Será que a sua família é só aqueles que estão ali? Será que você não pode fazer além do que está dentro da tua casa? Será que você não pode interceder, falar, ajudar? No que eu falo em ajudar, muitas vezes não é só a palavra que ajuda. Muitas vezes é enviar uma bênção. É enviar um recurso. É enviar uma compra. É enviar um presente. É enviar uma palavra. Mas aí eu tô tão focado na minha própria casa, na minha própria família, e ali aos meus olhos está todo mundo tão bem, eu acho que tudo está bem. Essa semana eu ouvi uma palavra acerca de que todos somos da mesma família. Lembra que eu sempre falo aqui que nós precisamos ser como um rio, né? Nós precisamos fluir. E pensa assim, junto comigo, todos estamos no rio de Deus, no fluir do Senhor. Só que cada um está num ponto do rio. Quem ministrou essa palavra foi o pastor Paulo Borges Júnior. Ele faz devocionais, não devocionais, ele traz uma palavra todos os dias. Ele se despendeu a isso. E ele se reúne todos os dias, 6 durante a semana, e ele fala com a família, sentado numa mesa. E aí ele falou, você está no rio. Todos nós estamos no rio. Só que cada qual está numa parte do rio. Tem gente que está na nascente, com aquelas águas tranquilas. Tem gente que está no meio daquela correnteza. Tem gente que está lá onde está tudo de boa. E aí eu que estou na parte boa, na parte tranquila, na parte rasa que dá para entrar, que dá para ficar de boa,
eu não consigo ter a sensibilidade de perceber que tem gente que está na correnteza, lutando para se manter. Porque eu estou só vendo a minha calmaria. Quando ele falou isso, me impactou muito, porque é a pura verdade. Quem nunca olhou para a vida de outros, do seu vizinho, de alguém da igreja, enfim, e você percebeu, meu Deus, eu estou vivendo um furacão e as pessoas estão indo e vindo e parece que só eu estou no furacão. Entenda que é o rio. Você está num momento na correnteza. Mas não saia desse rio. Vai chegar o tempo de calmaria. E talvez quando chegar para você esse tempo de calmaria, seja para você ser sensível a quem está no tempo da correnteza. Há um tempo, há um momento que cada um de nós está vivendo. Enquanto Esté estava no palácio, enquanto Esté estava, era rainha. Lembra que, acho que eu falei que ela já estava mais ou menos há uns 5 anos, né? Quando chega o personagem Amã, ela já estava 5 anos no reinado. Quando chega esse personagem, quando começa a falar dele no livro, e ela estava lá numa boa, né? Mas havia alguém que estava na correnteza. E aí, Mardoqueu na correnteza se apresentou de roupas de cinza. Ela, na calmaria, jamais poderia imaginar que ele estava na correnteza. Ela enviou a roupa. Talvez a correnteza do teu irmão seja uma conta que ele não consegue pagar, seja uma luz cortada que ele não tem como. Seja algo para o filho, para a filha, seja algo para se manter, seja um remédio, seja algo de necessidade básica. E aí você está na sua calmaria com tudo muito bem e você nem se importa. Agora não me diga que, mas você pediu, eu ajudo. Vou falar para você. Filhos de Deus não precisam pedir nada a ninguém, somente ao Senhor. Só que eu, como filha, também preciso ser sensível quando o Senhor me aponta alguém para ajudar. O problema é que eu só olho para mim. E aí eu tô na calmaria. Aí eu fico esperando pedir ajuda. Quem tá lá se afogando, não tem voz para pedir ajuda. Se você não tá atento e correr para tentar salvar, ela sucumbe. Ela é levada pelas águas. Então tenha sensibilidade de ver quem te cerca. Tenha sensibilidade de ver quem está ali próximo de você, que você poderia fazer muito mais do que você está fazendo. Se você já faz, faça um pouco mais. Se você não faz, procure fazer. Né? E quando Esté manda ataque ter a notícia, Mordecai conta tudo o que está acontecendo. Inclusive, e fala de quem está por detrás, que é Amã. E para confirmar tudo aquilo que ele estava, a informação que ele estava dando, e para munir Esté de informações, ele manda o mandato, né? Ele manda, como é que fala aqui? E também lhe deu o translado do decreto escrito. Então ele conta o que aconteceu, ele fala da pessoa que é responsável, ele fala a quantia que a pessoa ofereceu para fazer o que queria fazer, que era exterminar o povo judeu, e além disso ele manda a comprovação, o translado por escrito, para que ela fosse munida de informações, poder interceder. A todo tempo, a gente percebe que Esté foi obediente e não revelou a sua identidade. Mas ali, naquele momento, Mardoqueu de pronto entendeu que ela não estava no palácio à toa. Então, eu não sei onde você está. Eu não sei qual palácio que você ocupa. Talvez a gente não entenda que a gente está num palácio quando você tem a sua casa, quando você tem o seu trabalho. Você está numa posição privilegiada do que outro. Mas aí a gente não entende que o outro está na correnteza.
Ah, você tá no mesmo rio que eu, mas aqui tá calmaria. Você não entende. Que a correnteza tá mais acima ou tá mais abaixo. Você não entende. Porque você vive ali, no seu mundo. Talvez você tá ali no palácio como Esther e acha que pode mandar o que... E precisa muito mais do que aquilo que é fácil você fazer. Requer sacrifício. Requer doação. Né? Requer se importar. Quando Deus nos deixa o mandamento da gente amar o próximo como a nós mesmos, é a gente olhar o próximo e perceber que aquele próximo tem tão pouco diante daquilo que eu tenho. E eu poder oferecer um pouquinho daquilo que eu tenho. Porque eu preciso amá-lo como eu me amo. Então eu preciso doar, eu preciso fazer, eu preciso me importar, eu preciso apoiar, eu preciso caminhar junto. Eu preciso mandar saber, se eu não tenho condições, mandar saber o que está acontecendo. Tomar pé das coisas que estão acontecendo. Porque é algo que eu posso fazer. Só que eu ainda não estou munida das informações. Então se aprofunde em relacionamentos. No seu relacionamento com Deus, mas no seu relacionamento com seus irmãos. Afinal, nós somos uma grande família. Afinal, nós fazemos parte da família de Deus. Irmão tem que se importar com o irmão. Isso não pode não acontecer. Tem que haver o amor. Por se multiplicar, né, a iniquidade, o amor de muitos esfriaria e a gente vê o amor se esfriando. Então peça para o Senhor reacender o amor dentro de você. O amor pelo próximo. Talvez você tenha amor pelos seus, amor por si, mas não tenha pelo próximo. Não na medida necessária. E aí é aquele momento que eu falei, de nós nos vestirmos de pano de saco e cinzas diante de Deus. Nos colocarmos, falar das nossas dificuldades, da nossa falta, sabe? E aí a gente se colocar diante dele, pedir para ele nos auxiliar para a gente fazer e ser melhor do que somos. Que Deus te abençoe. A gente continua esse capítulo no próximo vídeo. Até lá.